Boa noite, galerinha. Então vamos nessa, né? Vamos dar continuidade à nossa aula de engenharia de software e aí o foco da nossa aula de hoje vai ser a evolução do software, né? Reparem que a gente vem numa crescente aí, a gente vem falando das etapas, né, de software e a evolução é uma das etapas que ela é muito utilizada, por exemplo, quando você entrega para o cliente, aí o cliente descobre uma série de pontos que podem estar melhorando no projeto. Então, tanto a etapa de manutenção, né, após a entrega, ela também você pode surgir ideias de evolução a partir daí. Beleza? Então, vamos lá. Então, uma breve introdução, né? O desenvolvimento de software ele não é interrompido quando o sistema ele é entregue, né? O desenvolvimento ele continua por toda a vida útil do sistema, né? Então está destacado aí em vermelho, porque é isso, a gente entrega, né, o sistema, tem um conjunto de problemas, né, que podem aparecer aí após a entrega, né, do nosso sistema. Então a ideia é que tanto antes de entregar para o cliente, quanto ao longo do processo de desenvolvimento, essa evolução ela precisa, né, ser sempre feita de forma contínua, né, constante e contínua. Depois que o sistema ele é implantado, para que ele se mantenha útil, é inevitável que mudanças vão acontecer. Então, se tem uma certeza que a gente tem nos nossos, né, no processo de desenvolvimento, é que mudanças irão acontecer ao longo do processo. E aí a gente precisa estar se ajustando aí a essas mudanças de forma rápida, né, e ágil. Mudanças elas podem acontecer nos negócios, nas expectativas do usuário, ou seja, novos requisitos podem surgir. Para quem trabalha, por exemplo, com imposto de renda, né, ou com a cobrança de imposto, né, pagando imposto tanto para o governo estadual, para o governo federal, muitas vezes muda-se a fórmula de cálculo, né, do imposto em cima dos produtos, muda-se porcentagens, então a gente precisa estar sempre atualizando também os sistemas com relação a esse contexto. Então, agora, a última mudança, né, com relação à LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né, então as empresas vão ter que se adaptar ao processo de proteção dos dados do usuário. Então, uma das mudanças, por exemplo, uma vez que você cancela sua conta em uma rede social, aquela, aquele, aquela rede social ela só pode manter os seus dados durante 30 dias. Depois de 30 dias, automaticamente, né, todos aqueles dados que tem sobre o seu usuário, uma vez cancelada a sua conta, né, ele não pode manter mais os seus dados na conta. Essa aí é só um dos critérios, né? Então tem uma série de outros critérios aí, né, que quem trabalha no processo de desenvolvimento vai ter que ajustar os sistemas aí por conta, né, dessa nova lei. Então, a evolução do software, né, é importante para manter o sistema sempre atualizado, né? Então, você tem que o investimento das empresas no desenvolvimento de sistema é muito alto, né? Então, uma forma de manter esse custo sempre dentro de um padrão razoável é essa ideia de você ter sempre, né, uma evolução. Por esse motivo, o sistema deveria permitir uma evolução, uma atualização contínua, né? Então, isso hoje é muito comum, por exemplo, em empresas de celular, né? O pessoal lança o celular e aí aquela empresa ela vai fazendo melhorias no sistema operacional e vai disponibilizando essas melhorias para os usuários. Tem empresas que, né, por exemplo, a Motorola ela não lança muitas evoluções, muitas melhorias no sistema operacional de forma contínua, né? Então, isso aí pode ser, por exemplo, um fator decisivo na hora da compra, né? Então, já outras empresas como a Apple, ela tenta manter, né, uma evolução contínua no sistema operacional durante aí um bom período, né, do ciclo de vida, tanto de celulares como notebooks. Porém, quando chega em um determinado momento, por exemplo, o iPhone 4, então o novo sistema operacional, que é o iOS 14, ele não dá mais suporte, por exemplo, para o hardware, né, do iPhone 4. Então, aí provavelmente deve ser mais recente, iPhone 5, eu acredito que o iPhone 6 ainda ele consiga suporte a esse último sistema operacional.
né? Então, cada empresa ela tem uma política diferente. E isso aí pode ser, por exemplo, um fator decisivo na hora da compra de produtos, né? Então, se você permite essa evolução, né, e atualização contínua, isso aí pode ser um atrativo, né, para o usuário. A maioria das empresas ela gasta mais na manutenção de sistemas existentes do que no desenvolvimento de novos sistemas. E aqui a gente pode ir além. Hoje a gente pode dizer que existem empresas que só trabalham fazendo manutenção de sistemas, né, legados. Ela não cria, ela só trabalha fazendo manutenção, né? Então a gente tem um custo da evolução, né? Então esse custo da evolução, de acordo com o Eric aí no livro de 2000, ele sugere que 85% a 90% dos custos organizacionais de software são custos de evolução, para você corrigir bugs, para você manter o sistema atualizado. Então reparem que, né, é um número aí considerável. Lógico que esses dados aí eles podem, né, provavelmente mudou um pouco para a realidade atual, porém o custo para você manter o seu software sempre evoluindo, ele pode ser muito alto ainda. E quando, né? Quando que a gente evolui um sistema? Então, uma evolução de software ela pode ser desencadeada por alguns critérios. Então, por exemplo, necessidade empresarial, ou seja, né, eu fiz a palestra sobre inteligência artificial, né? Então, as empresas hoje elas estão introduzindo a inteligência artificial nos seus sistemas existentes, né? Então, essa necessidade de estar introduzindo a inteligência artificial e algoritmos que vão, né, sugerir melhorias para o sistema é uma necessidade empresarial, né? Pode ser, por exemplo, mercado, competição, né, do mercado, relatos de defeito no software. Então, recentemente, agora a Sony e a Microsoft, né, lançaram os novos consoles, né? PlayStation 5 e o Xbox Series X. Então, ambos os consoles eles estão apresentando, né, alguns bugs aí, alguns problemas. E aí as empresas, né, estão sempre lançando patches de atualização. Então, grande parte desse problema hoje, ó, é defeito de software. Então, as empresas estão aí lançando os patches dos sistemas operacionais. Jogos também é muito comum. Você tem um jogo que é lançamento. Então, a gente tem o Cyberpunk 2077, que está para ser lançado agora em dezembro. E aí, quando o jogo lançar, já vai ter o patch inicial, que é um patch que quando você instala o jogo na máquina, você já vai ter que baixar a atualização, né? Foi adiado aí, né, Michael, algumas vezes, mas o CEO garantiu agora que dessa vez não vai ser atraso. A mídia física já está chegando nas lojas, né? Então já vazou também o jogo online. Então essa mídia física que vazou e que o pessoal está utilizando para jogar é um jogo sem o patch do Zero Day, né? Que é o dia inicial. Então percebem que o produto nem chegou na prateleira e aí quando a gente for consumir o produto você já vai ter correções de erros, correções de melhorias, né? Então isso é mais constante, né, atualmente. Você tem alterações de outros sistemas, então isso aqui está muito relacionado, né? Por exemplo, você tem um software de gestão e aí gestão empresarial, né? Que são os ERPs, e aí a Polícia Federal, a Receita Federal solicitou mudanças ou melhorias, ou seja, as mudanças que foram feitas no sistema de outras empresas terceiras, elas impactam no sistema da empresa. Então, no nosso sistema, né? Então a gente precisa ajustar a nossa realidade para o contexto de atualizações de sistemas de terceiros, né? Mudanças de plataforma. Então hoje a gente tem uma migração, né, para serviços. Todo o sistema ele está migrando para serviços, né? Então você tem, por exemplo, aluguéis de filmes, né, de DVDs. Então isso aí migrou para serviço. Então hoje é Disney Plus, é Netflix, né, plataformas de streaming, né, que é nada mais do que o serviço, né, migrou para serviço. Os jogos, em breve, né, já estão surgindo serviços que você joga online. Todo o processamento é feito em nuvem, né? Então as empresas estão migrando. Tem o Google Stadia, o Amazon lançou um agora.
A NVIDIA, né, tem um próprio sistema agora de jogos em nuvem. A Microsoft tem o xCloud. Então, as empresas estão migrando. Então, você está saindo de um contexto onde você tem um sistema local, um sistema, né, desktop numa máquina, e ele está indo para um servidor em nuvem, né? Você tem um servidor local na empresa, que é aquela máquina, né, um mainframe, uma super máquina. Você não precisa mais ter ela ali, né, consumindo energia. Você joga esse servidor na nuvem, né? Então, essa migração exige, né, essa mudança arquitetural exige que a gente evolua os nossos sistemas, né? Então, para tudo isso, para permitir essas mudanças e essa evolução, é preciso fazer análise de impacto, né? O quão que isso vai impactar no contexto da minha empresa? Será que eu vou conseguir ajustar o sistema ou é melhor começar um sistema novo do zero, né? Ou é melhor reutilizar um sistema open source, um sistema aberto? E aí, a partir daquele sistema aberto, a gente vai, né, fazendo melhorias. Então, essas questões, elas são feitas justamente aqui na análise de risco, né? Então, a evolução de um sistema, ela raramente pode ser considerada aí de forma isolada, né? Alterações no ambiente levam a mudanças nos sistemas que podem estar provocando mais mudanças ambientais. Então, o fator de evoluir os sistemas em um ambiente rico costuma aumentar as dificuldades no custo de evolução, né? Então, é por isso que até hoje a gente tem nos bancos rodando, né, sistemas em COBOL, porque o custo, o impacto de você mudar e migrar aquele sistema ali é muito alto. Então, eles preferem manter, né? Ou seja, a gente tem aqui um ambiente, né, bastante rico, e aí o custo para você tirar aquele sistema, evoluir ele, tirar daquele ambiente, evoluir ele para um outro ambiente, você tem um custo que não vale a pena você fazer essa mudança. É melhor manter, né, aquele sistema ali funcionando, nem que seja, né, de forma emulada. Dessa forma, além de avaliar a mudança proposta no sistema, seria ideal estar avaliando como que isso pode estar afetando aí os sistemas, né, do ambiente. Então, essa é uma das grandes vantagens, por exemplo, hoje, da virtualização, né? Ou então container, né? Não tem nenhuma palavra, né, para traduzir isso. Ou seja, você pega aquele seu sistema em COBOL, você leva ele, você coloca ele num container, que é um ambiente simulado, pode ser no Linux, pode ser Windows, e aí você leva esse ambiente para um servidor em nuvem, né? Lógico que o código que está rolando por trás lá é um código COBOL ainda, né? Mas o sistema ele migrou, né? De uma certa forma aí, ele saiu de um servidor local, por exemplo, para um servidor em nuvem, né? Evoluiu, vamos dizer assim, né? E tudo isso a gente leva em consideração um dos quesitos aqui, né? A durabilidade do software, né? Quanto tempo vocês acham que um software ele deve durar, ele deve existir, né? Hoje, todo produto que a gente compra, que a gente consome, ele tem um prazo de validade, né? Então, o celular ele tem uma média de 3 a 4 anos, a depender da pessoa, 2 anos, né? Mas e o software? Será que o software ele também tem um prazo, né? Ele tem um tempo ali de expiração, né? Existe um prazo de validade para o software, né? Então, quando você desenvolve os seus sistemas, você faz o cálculo de quanto tempo que aquele seu sistema ele deve existir? Eu acredito que não, né? É muito raro a gente fazer essa análise hoje em dia, né? Então, você faz o seu software para durar a vida inteira? Você faz um software para ele não precisar ser evoluído? Ou você faz um código macarrônico todo cheio de gambiarra, cheio de loucura, que é para ninguém saber mexer naquilo ali, só você. E aí você não consegue ter outras pessoas contribuindo ou evoluindo, né? Então, todos esses critérios não é comum, né, a gente levar isso em consideração durante o processo de desenvolvimento, né? Então, sistemas úteis, muitas vezes, ele tem uma vida aí útil, né, muito longa. Então, você pega esse exemplo, né, dos projetos, né, dos softwares bancários em COBOL aí, então a gente nunca iria imaginar, já tem software de 60, 70 anos. O cara que desenvolveu não está nem vivo mais. Se aposentou. Os que não se aposentaram não estão nem vivos mais. Então imagine, né?
Você não tem, por exemplo, hoje jovens estudando COBOL e fazendo graduação para desenvolver em COBOL. Os cursos não levam em consideração, né, a linguagem de programação em COBOL. Você tem outros, né, critérios. Então, sistemas militares, por exemplo, ou de infraestrutura de grande porte, eles podem ter uma vida muito longa, de 30 ou mais anos, né? E são um software que ele não pode ter falhas, né? Há pouco tempo atrás, eu estava vendo os projetos da NASA, e aí o pessoal falando que o processador utilizado pela NASA atualmente são processadores Pentium. Acho que vocês têm alguns aí que eu acho que nunca ouviram falar, né? Mas é um processador que é antes dos cores, né? Core i3, i5. Então, antes dos cores, você tinha um processador Pentium. E aí você fala assim, pô, mas por que, né, pleno século XXI, a coisa evoluiu e a NASA ainda está trabalhando com um processador defasado de, né, anos atrás? Porque até os defeitos que envolvem aquele processador e os sistemas que utilizam aquele processador, ela já conhece tudo, ela já domina, né? Então, ela trabalha aí justamente com esse quesito de alta durabilidade, né, do software e, lógico, né, dos sistemas de combinação de hardware e software, né? Sistemas de negócio, por exemplo, né, usualmente mais de 10 anos de idade, né, por volta de 10 anos. Então você pega o SAP aí, né, que é um dos maiores ERPs aí do mundo. Então a gente pode verificar e ter uma ideia de quantos anos que, né, a empresa está trabalhando. Porém, é uma empresa gigantesca, ela trabalha com foco específico em evoluir e melhorar esse sistema. O foco dela é ERP e é que custa milhões, né, de dólares. Então eles são bons naquilo que eles fazem, porém, né, eles levam essa questão da durabilidade aqui a sério, porque é o único foco da empresa. Elas não trabalham atuando, né, em diferentes outros contextos. Então, como o investimento é muito alto, a empresa aí tem a intenção de estar utilizando o sistema por muitos anos. Então, aqui entra o critério do ROI, que é o Return of Investment, né, que é o retorno do investimento. Então, quando você compra um sistema, quanto tempo você espera, né, utilizar e conseguir que aquele sistema ele se pague, né? Então tem um exemplo recente, né? Um tio meu trabalhando ele tem uma empresa que trabalha fazendo vistoria de veículos, né, para o Detran. E aí ele me perguntou assim, olha, quanto é que custa para eu desenvolver? Porque tem um sistema lá que eu uso, mas eu estou querendo criar um. Aí eu sentei com ele assim, tio, o senhor já parou para pensar do nível de complexidade envolvida com o sistema que você está utilizando, que é baseado em serviços, né? Ele paga por um login, senha, o usuário dele, ele tem acesso ali durante, né, o mês, e ele paga uma mensalidade. Mas ele queria ter um sistema implementando e tal. Então eu falei assim, sabe quanto que vai custar? Será que vai valer a pena? Primeiro, né? Aí você tem que levar em consideração. Você vai ter que procurar uma empresa que tenha conhecimento, né, desse domínio. Segundo, esse sistema, ele tinha me informado que ele conecta com o Detran, né? Detran, não sei qual é o estado, não sei se é Espírito Santo, não sei. E assim, cada Detran de cada estado tem algumas coisas que variam, né? Mudam de um estado para o outro e tem algumas normas que são federais. Aí eu falei com ele, ó, você já parou para perceber que esse sistema vai ter que se comunicar com o sistema do governo federal e com o sistema, né, do Detran local do estado? Já parou para analisar o nível de complexidade que envolve isso? Aí ele, poxa, eu nunca parei para perceber e analisar por esse ponto de vista. Aí eu falei, outra coisa, o senhor usa um servidor, o senhor tem uma máquina aí na empresa que é responsável, ou então uma máquina na nuvem e tal. Ele, não, eu pago a mensalidade lá, eu tenho um usuário, login, senha. Então, é o tipo de complexidade que a gente analisa aqui na questão da durabilidade, né, do software. Porque tem todo esse processo de complexidade envolvida, né? E aí, esse sistema ele tem que ser ajustável ao longo, né, dos anos, e isso aí vai estar variando de acordo com o contexto, né, da empresa. Então, a gente tem a evolução aqui, que é no processo, né, de desenvolvimento de software, que é aquele processo que a gente estudou, né, nas aulas anteriores.
Então, a evolução permitiu você criar um ciclo de software, né, no processo de desenvolvimento, e aí você tem um modelo de evolução que ela implica que uma única organização ela é responsável tanto pelo desenvolvimento quanto, né, pela sua evolução, e aqui a gente entra com o contexto de manutenção, né? Apesar de que tem empresa que é o Big Ball of Mud, né, a grande bola de lama, ele faz o sistema, ele entrega e ele não quer mais saber de dar manutenção, né, para aquele sistema. Acontece, depende aí do contexto da empresa. Mas, vias de regras, né, no comum, geralmente as empresas elas dão manutenção. A maioria dos pacotes de software é desenvolvida aí utilizando essa abordagem, né? Você entrega o sistema e você dá manutenção para esse sistema. Então, em algumas organizações, a evolução ela pode ser um processo informal, ela existe, mas não é feita documentação, você não tem um registro do que foi alterado, por que foi alterado. Então, a ideia aqui é que você tem um processo que permita, né, ter um controle dessas mudanças e dessas alterações, né, ter um controle dessa evolução. Já em outras empresas, você tem um processo que é formal, documentação estruturada, produzida aí em cada uma das etapas de processo. Se essa empresa ela tem interesse em ter, por exemplo, uma certificação, né, de maturidade, CMMI, o MPS-BR, obrigatoriamente é um dos processos que ela vai ter que implementar, né, no contexto da empresa. Porque a depender dos níveis, né, do CMMI e do MPS, um dos critérios é justamente a empresa ter um processo formal de controle de evolução do software. Beleza? Falando um pouquinho, né, aqui do processo, o que acontece? Tudo começa com a solicitação de mudança, tá? Ou a gente encontrou um bug, ou o cliente quer mudar uma funcionalidade, ou ele quer alterar alguma coisa. Feito isso, faz-se a análise de impacto e aqui a gente verifica, né, quanto tempo que é preciso, o esforço, quantas pessoas são necessárias para fazer essa correção, quanto tempo, o custo, né, se for muito alto, talvez valha a pena, né, nem fazer. Então, tudo isso é elencado nessa parte de análise do impacto. E aqui a gente chega num loop agora, né? A gente tem aqui um planejamento de versões, tá? Que ele pode estar atuando aqui em loop com a implementação de mudanças, tá? Então a gente planeja a versão e aí nesse planejamento a gente verifica se é reparo de defeito, adaptação, né, de plataforma, aprimoramento de sistema e aí tem uma série de outras categorias que podem estar entrando aqui, beleza? Mas aí o que que acontece? Voltando aqui para o loop, ó, a gente planeja, verifica, né, a implementação se correu. Se tiver tudo ok, a gente segue para a próxima fase. Se não, a gente continua nesse loop aqui até que essas solicitações elas tenham sido atendidas, né? Feito isso, alteramos, corrigimos, está tudo pronto, libera o sistema, tá? Para uso e aí, né, mais uma vez, durante o uso ali, a pessoa pode encontrar erros, defeitos, então a gente inicializa todo o processo novamente, né? Abre a solicitação de mudança e segue todo esse rito aí, todo esse fluxo novamente. Beleza, galera? Dúvidas? Tudo de boa aí? Eu tô andando aqui, esqueci até de pegar o feedback de vocês. Então vamos andando, né? E falou, espero que estejam todos, né, conseguindo aí acompanhar. Então, feito isso, a gente tem aqui uma proposta de mudança, né? A gente chegou a citar sobre isso, conversar um pouquinho, que é, por exemplo, encontramos algum problema, encontramos algum erro, ou o cliente quer mudar alguma coisa, ou quer evoluir, ou então surgiu, né, uma nova demanda, né, de outras empresas terceirizadas que a gente utiliza o software dele. Então, esse cara a gente chama de proposta de mudança. Né? Qualquer alteração que a gente vai fazer no sistema, a gente chama de proposta de mudança. É muito comum utilizar o termo CR ou Change Request, que é uma tradução, né? É o termo em inglês aí. Então, se você utiliza, hoje existem sistemas, né, para você fazer o cadastro
são sistemas web, né? Para você fazer o cadastro dessas solicitações de mudança. E lá você pode cadastrar né, bug, você pode dizer o nível de prioridade daquela mudança, se é alto, médio, baixo, né, o nível de criticidade. Então, por exemplo, uma determinada mudança, ela impacta em todo o sistema. Então, essa mudança tem que ter prioridade altíssima. Ou então é uma mudança que não vai impactar no funcionamento do sistema, entendeu? É a correção, por exemplo, de um texto, tá lá com o cara escreveu uma palavra errada. Então, é o tipo de alteração que, quando não impacta, né, no sistema de uma forma que vá, né, vai impedir que ele funcione, então esse tipo de mudança pode ter um nível de criticidade baixo, né? Então, elas devem ser relacionadas aos componentes do sistema que necessitam ser modificados. Então, o que é legal disso aqui é o que acontece. A gente tem um mapeamento, a gente consegue ter um mapeamento, por exemplo, de quem desenvolveu aquele módulo que a gente vai estar alterando, ou aqueles módulos, ou aquele trecho do nosso sistema que vai estar sendo alterado. Então, a grande vantagem de você ter esse sistema é que você consegue fazer esse mapeamento, né, do responsável, e aí, toda vez que tiver uma change request, você pode encaminhar para o desenvolvedor responsável, né, ao invés de pegar uma pessoa que não tem conhecimento do que está acontecendo ali. Então, essa é uma das grandes vantagens de utilizar esses sistemas aí de change request. Algumas mudanças, elas podem ser consideradas urgentes, então, quando você tem aí um defeito grave no sistema, né, que precisa ser corrigido, ou seja, isso aqui vai estar impactando na continuidade do funcionamento, né? Então esse cara aqui tem que ser para ontem, né? Se alterações no ambiente operacional dos sistemas, né, tiverem efeitos inesperados que interrompam o funcionamento normal, ou que, por exemplo, altere. Já pensou, você está fazendo uma operação bancária lá, você faz um crédito na conta e todo crédito que é feito, ele acrescenta um zero em todas as operações. Então, imaginem o impacto, né? Se acrescentar um zero na minha conta, eu vou ficar feliz. Pode fazer, não tem problema. Mas se tirar um zero, se for o contrário, né? Tirou um zero lá, você tem R$ 100, vai ficar com 10. Aí não pode. Esse tipo né, de alteração aí. Mas bem, então essas mudanças são urgentes, né? Elas não impactam no funcionamento de uma certa forma, mas ela vai impactar, por exemplo, no resultado final, né? Então, por exemplo, o cara tem 10 mil, aí faz uma operação, a conta de 10 vai para 100 mil. Ó que maravilha. Mas se for o contrário também, isso aí pode gerar uma dor de cabeça, né? Muito grande. Se houver mudanças inesperadas no funcionamento do negócio, né, que vai estar executando o sistema, então o surgimento de novos concorrentes ou introdução de uma nova legislação, né, que é no caso da LGPD, que eu já citei, né? Então são mudanças aí que são urgentes, né? Que a empresa tem que ser obrigada a estar seguindo, né, aquelas regras ali. E para isso a gente tem as leis de Lehman, né? Então, ao longo dos anos aí, Lehman e Bellad, eles realizaram vários estudos empíricos nesse contexto de evolução, né? E como resultado eles criaram essas leis aí, né? Então, a primeira lei afirma que a manutenção do sistema é um processo inevitável, né? Então, mudanças vão acontecer e aí você vai ter que fazer manutenção, não tem jeito. A segunda lei afirma que quando um sistema ele é alterado, sua estrutura ela acaba sendo, né, degradada. Então, por isso que o papel dos arquitetos é muito relevante aqui, porque o arquiteto ele tenta, né, manter essa estrutura, né, de uma certa forma sem tanta degradação. E a terceira lei sugere que sistemas de grande porte ele tem uma própria dinâmica, ele estabelece o início do projeto, que vai estar influenciando todo o processo, né, de manutenção ao longo do seu ciclo de vida. Então, se você desenvolver um software muito bem, que é fácil de entender, é fácil de permitir a manutenção, teoricamente, esse software ele vai ter uma vida mais longínqua, né, do que os sistemas que não são aí tão bem feitos. E para isso, a gente tem a manutenção do software, né, que é uma das áreas aí que é extremamente relevante. Existem 3 tipos de manutenção, tá? Então, correção de defeito, adaptação ambiental, adição de funcionalidades, né, novas features, por aí vai. Geralmente, é mais caro você estar adicionando uma funcionalidade depois que o sistema
ele está em operação. Então, as razões para isso, estabilidade da equipe de desenvolvimento, bad practices, né, que são as práticas ruins aí, né, não utilizar a indentação, não comentar o código, então isso aí impacta. Qualificações, né, do pessoal, então quanto melhor for qualificada a sua equipe de desenvolvimento, melhor, né, a criação, né, e a manutenção, consequentemente. E, por fim, a idade do programa e a estrutura, né? Então, como a gente está vivenciando agora uma migração, né, para sistemas, imaginem que o seu concorrente ele já migrou e ele já está vendendo, né? E aí você vai tentar vender um produto de uma forma tradicional desktop, e aí o cara fala, ué, mas sou concorrente, né? Todos os concorrentes, todo mundo já está trabalhando com, né, orientação a serviços, e você com microserviços, né, desenvolvimento orientado a serviços, e você continua ainda naquele processo tradicional de criar desktop, botar servidor local, né? Então tudo isso aí impacta, né, e leva a gente a estar fazendo a manutenção dos nossos sistemas. E assim, para finalizar, né, a nossa aula de hoje, a gente tem um contexto da reengenharia de software, né, que está aí, é uma área, isso aí é um mundo, tá, pessoal? A reengenharia tem toda uma área de pesquisa, tem todo um grupo que trabalha com foco nisso aí, o Martin Fowler mesmo, ele tem livros e livros, né, com foco na parte de reengenharia. Então, um processo de evolução que envolve compreender um sistema que já existe, né, e que tem que ser mudado, e aí ele vai estar atuando, né, e sugerindo implementações das mudanças. No entanto, muitos sistemas, especialmente sistemas legados, né, que são mais velhos aí, eles são bem difíceis de serem compreendidos e mudados. Então, para facilitar a manutenção desses sistemas legados, é preciso estar utilizando a reengenharia, né, analisando, estudando o sistema, para fazer, né, uma engenharia reversa, vamos dizer assim, você reimplementar, né, esses sistemas, visando aí a melhoria da estrutura. Então, aí entra o Lean Code, né, que você tem um código limpo, melhorado, refatoração, né, então você vai pegar ali o código e dentro das funcionalidades, a ideia é tentar melhorar e tornar aquele código mais bonito, né, entendível, vamos dizer assim. Então, a reengenharia também pode envolver a redocumentação. Então, eu trabalhei muito com esse foco, né, de recuperação de arquitetura de software, justamente para permitir esse foco aí de redocumentação do sistema, né? Refatoração da arquitetura, mudança de linguagem de programação e por aí vai. E quais são os benefícios, né? Então, eu destaco dois aqui, que são os mais relevantes, né? Você reduz o risco, tá? De estar fazendo as manutenções e melhorando o sistema, e aí você reduz o custo do processo de desenvolvimento e manutenção. Algumas atividades, ó, então aqui a gente tem tradução de código-fonte, engenharia reversa, que é fazer todo o processo de analisar e implementar em uma outra linguagem, por exemplo. Pegar aquele código em COBOL, estudar ele, aprender as funcionalidades e implementar, por exemplo, em Java ou em uma outra linguagem de programação. Então, isso é engenharia reversa. Melhoria da estrutura, né, do programa, modularização de programa. Então, lembre-se, linguagem de programação 1, eu bato sempre nessa tecla e da importância da modularização, que ele permite facilitar, né, o processo de manutenção. Reengenharia de dados e por aí vai. Então, tudo isso se enquadra também no contexto, né, de métodos ágeis, e aí a gente tem a evolução ágil. Né? O que muda de um para o outro? Simplesmente que você tem uma entrega contínua, né, uma evolução contínua do sistema. Beleza, galera? Então, assim, finalizamos. Dúvidas? Tudo tranquilo?